Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre trovadorismo, tá bem ali no início da Idade Média. Vamos lá. Para começarmos a estudar literatura brasileira, nós precisamos inicialmente compreender o início da literatura portuguesa, tá certo? Então, as primeiras manifestações literárias em língua portuguesa ocorreram ali na Idade Média, quando Portugal ainda estava em processo de formação. Esse período ele é conhecido como trovadorismo. Portanto, o trovadorismo é o primeiro período da história da literatura portuguesa e é o primeiro que nós iremos estudar, tá certo? Então vamos lá. Qual é o marco inicial aí, né, do trovadorismo? Ele surgiu na Idade Média, ali pelo século XII, e o seu marco inicial foi a Cantiga da Ribeirinha, ou Cantiga da Garvaia, escrita em 1189 por Paio Soares de Taveirós. Então, por que trovadores, né? Por que trovadorismo? Como a maior parte do povo não sabia ler nem escrever, o gênero que mais se destacou no período do trovadorismo foi a poesia, que era cantada. Daí vem o nome cantigas, acompanhadas de música e de dança. Os trovadores compunham e cantavam essas cantigas que eram escritas e reunidas em livros chamados de cancioneiros, tá? Então, esse período surgiu ali, de acordo ali, porque as pessoas não sabiam ler nem escrever, então elas utilizavam o quê? Da fala. E ela se apropriou desse meio, né, de comunicação e começaram a entoar ali cantigas, cantar, né, poesias, poemas ali naquela época, acompanhados, né, com música, tá certo? Então, tipos de poesias, né, trovadoresca. Nós temos aqui uma classificação, né? As cantigas, elas podiam ser líricas, que são as cantigas de amor ou de amigo, ou satíricas, de escárnio ou de maldizer, tá? Então, vamos ver aqui um pouco da cantiga de amigo, que é a poesia lírica, no ambiente ali rural, a linguagem simples e forte musicalidade, né? Por exemplo, paralelismo, repetição de palavras ou frases, né? O eu lírico feminino, que vive se lamentando porque o namorado foi para a guerra, amor natural e espontâneo, tá? Uma observação aqui nesse contexto, amigo tem o mesmo sentido de namorado, tá bom? Então, nós temos aí essa divisão. Cantigas de amigo, que é uma poesia lírica, já é mais para esse lado romântico, ela já é mais musicada, né? Já tem ali uma parte mais sentimental. Nós temos as cantigas de amor, tá? Poesia lírica também. Linguagem mais rebuscada, a ambientação aristocrática das cortes, o eu lírico é masculino, que vive se declarando para uma mulher idealizada, intangível e distante, o amor cortês, convencionalismo amoroso, né? Seu amor nunca é correspondido e o homem sempre é inferior à mulher, como um vassalo, ou seja, servo ali do feudal, né? Em relação ao seu sucerano, que é o senhor feudal. Então, aqui na cantiga de amor já é diferente, né? A voz já é feminina e ela já é masculina, né? E ele já tem ali uma questão de dependência daquela outra pessoa, né? Realmente de escravo ali, com a visão da pessoa que ele quer demonstrar o seu amor, né? E nós temos também as cantigas de maldizer, que já é uma poesia satírica, que é o quê? Uma crítica direta, a linguagem já é mais agressiva e tem a questão ali da zombaria. Às vezes, né, apareciam até palavrões, eram cantigas usadas para falar mal das pessoas de modo explícito, tá? E a cantiga de escárnio, também satírica, crítica indireta, uma linguagem sutil, jogo de palavras, ironia e duplo sentido. O nome da pessoa que era zombada não era revelado, a diferença, né, entre elas duas, que o nome, aqui na cantiga de escárnio, o nome da pessoa não aparecia, de quem eles estavam zombando ali naquele momento, tá? Além das cantigas, né, que são as poesias ali, haviam outros tipos de textos também, como novelas de cavalaria, que era em prosa, adaptações das canções de gesta, poemas que narravam aventuras heróicas,
aventuras fantásticas de cavaleiros lendários e destemidos, detalhes da vida e dos costumes da sociedade da época. Então também, ali com a evolução, né, passou a existir outros tipos de texto, tá? Como essas novelas de cavalaria, já era escrito em prosa, né, por parágrafos. E também nós temos o teatro, né, que já vinha ali uma questão dos mistérios, né, episódios bíblicos, milagres, episódio da vida dos santos, moralidades, didático moralista, com personagens abstratos ou defeitos morais, certo? Então nós temos aqui também algumas características desse período. Como você já sabe, né, o trovadorismo ele surgiu ali na Idade Média, ele se desenvolveu em meio ao domínio da Igreja Católica, da visão teocêntrica do mundo, ou seja, Deus ali no centro de tudo, e do moralismo religioso também. Além disso, outro aspecto do período é a questão do quê? Do feudalismo e das relações de vassalagem, que nas cantigas ficou conhecida como vassalagem amorosa, né? Nas cantigas, o homem se coloca como vassalo, ou seja, o servo da mulher amada. Segue abaixo uma cantiga ribeirinha, vamos ver? Olha aqui. Cantiga Garvaia, que foi a primeira ali, né, identificada. Vamos ver. No mundo, não me sei parelha, mentre me for como me vai, cá já moiro por vós, e aí? Mia, Senhor, branca e vermelha, queredes que vos retraia. Quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei, que vos então não vi feia, me foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Pai, Moniz, é bem vós semelha, da ver eu por vós garvaia, pois eu, minha Senhor, da a faia, nunca de vós houve nem ei valia do correia, e mi, Senhor, desde aquele dia, ai. Ou seja, ele está ali se declarando, né? Ele está se colocando como um escravo mesmo daquela outra pessoa. Tá? É uma característica. E a linguagem aí, na época, a língua portuguesa não tem essas várias questões, né, de palavras bem organizadas. Houve uma evolução da língua, tá? Por isso que é um pouco complicado para a gente compreender. Então, as escolas literárias, elas são formadas e estão divididas dentro ali da literatura, né, mediante as características apresentadas em cada uma delas. Tá? Essa divisão, ela depende, entre outros aspectos, principalmente dos momentos históricos. Ao todo existem 14 escolas literárias no mundo, certo? Então, a cada momento histórico nós vamos ter um tipo de escola literária. E hoje nós estamos falando da primeira aqui identificada, que é o trovadorismo, certo? Então, foi um dos primeiros momentos ali, movimentos, né, da literatura, veio ali na Idade Média, no século XII, tá? Em fim do Império Romano. Temos aqui o feudalismo, que é um modo de produção, é um sistema ali de organização ali da sociedade, tá certo? Que estabelecia como as pessoas se relacionavam entre si e o lugar que ocupavam na sociedade medieval na Europa Central, ali naquele período. Então era a organização daquela época. E temos também o teocentrismo, que é uma doutrina ou é a crença considerada Deus como o centro de tudo, tá? Então, essa escola, a tradição dela é oral, ou seja, falada, e ela é provençal, ali pela França, e ela é galega, na Península Ibérica, já ali levando aqui para o português, né? Então, as cantigas, nós temos as cantigas líricas, que tem um sentimento, ela se divide em cantigas de amor e cantigas de amigo, tá? As cantigas de amor, o eu lírico já é masculino, ele é submisso, coitado, né? Tem aquele sofrimento. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é feminino, já vai falar da saudade, a linguagem é mais popular e os refrões ali são mais o que? Repetitivos, tá? Nas cantigas satíricas, nós temos a de escárnio, que é uma linguagem indireta, o vocabulário é comedido e vai ali para os salões da nobreza, né? Estão falando de alguém de forma indireta, né, com um vocabulário mais comedido. Já a de maldizer, a linguagem já é direta, né, já é ali mais marginalizada, ou seja, é a margem ali da sociedade, do povão mesmo. E o vocabulário é bem informal, tá? Aí nós temos aqui alguns exemplos
de cantigas de amor, tá? Vamos ver essa daqui, de Afonso Fernandes. Ó. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão, que me tomou inteiro o coração, mas não o posso mais e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho e a imensa dor que sofro desde o dia em que vos vi. Então, esse tipo textual, essa forma de escrever um poema, uma música, será que hoje em dia também acontece? Né? Também tem essa submissão? Né? Vamos ver. Nós temos aqui uma música do Caetano Veloso, chamado Queixa, que ele diz assim, princesa surpresa, você me arrasou, serpente nem sente que me envenenou, senhora, e agora, me diga onde eu vou, senhora, serpente, princesa. Um amor assim violento, quando torna-se mágoa e é o avesso de um sentimento, oceano sem água. Então a gente também encontra nessas marcas daquela época nos textos de hoje em dia. Tá? Uma cantiga de amigo aqui, paráfrase chamada, né, do Martin Codax. Ondas do mar de Vigo, se vires meu namorado, por Deus, digam se virá cedo. Ondas do mar revolto, se vires o meu namorado, por Deus, digam se virá cedo. Se vires meu namorado, aquele por quem eu suspiro, por Deus, digam se virá cedo. Então, lembram que as cantigas de amigo dá referência a mesmo que namorado, tá certo? E aqui nós temos uma música da Adriana Calcanhoto, né, chamada Fico Assim Sem Você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Então vejam aí as marcas, né, a questão da saudade, da distância, né, dessas marcas do trovadorismo presente também nos textos de hoje em dia, tá certo? Aí aqui nós temos um breve resumo, tá, que você pode acompanhar, tá certo? Sobre esse assunto, tá? Vamos aqui para o nosso exercitando do dia. Então, vamos ler aqui a primeira estrofe de uma cantiga satírica de Dom Diniz, adaptada ao português atual, tá bom? Quando outro dia esteve sentado Dom Fulano, em mim começou grande aborrecimento crescer, de muitas coisas que lhe ouvi dizer. Disse ele, irei, pois já se vão deitar. E eu disse, boa sorte achartes, porque irás e me deixarás. Após a leitura, é possível concluir que esse texto é parte de uma cantiga de escárnio. Uma vez que, então aqui o texto está dizendo que esse poema, né, é uma cantiga de escárnio. Vamos ver qual é a característica aí para ser de escárnio, né? Qual delas, né? Ela demonstra o sofrimento do eu lírico no verso, em mim começou o grande aborrecimento crescer, demonstra saudade do eu lírico no verso, porque irás e me deixarás, em referência ao misterioso amigo. Não há identificação da pessoa a quem o eu lírico critica, pois ela é chamada de Dom Fulano. Não há identificação do trovador no texto que mostra sua sutileza, né, fazer sua crítica, ou o eu lírico dialoga com Dom Fulano e queixa-se da ausência do ser amado, causa do aborrecimento. E aí? Vamos ver a resposta. Alternativa C, né? Não há identificação da pessoa quem o eu lírico critica. Essa é a cantiga de escárnio, diferencia-se da cantiga de maldizer porque não deixa clara a identificação, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Até mais.